a tua glória inundando meu ser. Vou levantar a mão e vou receber, vou louvar o teu nome, porque Senhor, pela glória do teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar a mão e vou receber, vou louvar o teu nome, porque deixe o Espírito Santo tocar a sua vida. Ele quer trabalhar em você. Por isso, nós declaramos através deste hino, há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Podemos perceber a presença de Jesus Salvador. Podem sentar. Lembrando a você que quarta-feira teremos o nosso culto de oração e estudo bíblico. E o nosso convite é para que você venha orar, venha agradecer a Deus as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Estejamos orando pelos nossos missionários que atuam no nosso estado. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais, portanto, orando e ofertando.
para que o Evangelho seja proclamado, continue sendo proclamado em todo o nosso estado da Bahia. Continuemos orando uns pelos outros, orando pela irmã Irene, que continua no hospital, orando por Arthur, e orando por outros que estão enfrentando problemas de enfermidade, para que Deus continue agindo em sua vida, recuperando a saúde, para a glória do nome de Deus. Damos as boas-vindas a você que veio hoje à noite e a você que está conectado conosco pela internet. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que a palavra de Deus desta noite possa alcançar o seu coração, possa aquietar o seu coração, e o Senhor quer fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida. E o meu pedido agora é que você, onde você estiver, aqui no santuário, ou aí no seu lar, pela internet, você pode aproveitar esse momento de prelúdio e orar ao Senhor, derramando o seu coração diante de Deus. Aproveite esse momento de prelúdio e ore ao Senhor. Fiquemos mais uma vez em pé. Nós temos agora a leitura bíblica do Salmo 138, versículos de 1 a 5. Eu quero convidar a irmã Raíssa a vir aqui à frente fazer essa leitura. Estaremos acompanhando esta irmã na leitura do Salmo 138, versículos de 1 a 5. Eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclina-me para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes e alentastes com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão ao Senhor, quando ouvirem a palavra da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Observe que o salmista diz assim: no dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Você está enfrentando problemas na sua vida? Conte isso ao Senhor, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor. Por isso que o poeta crente, ele escreveu o hino que vamos cantar agora: a Jesus Cristo contarei tudo que age em meu peito,
a me perturbar. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, narrarei sempre minha aflição. A Jesus Cristo contarei tudo, e achei meu peito a me perturbar. Os teus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Os teus cuidados, teus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Quantos pecados eu preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo é invencível, portanto me proteger. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, darei sempre minha aflição. Aos teus cuidados, teus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Sei que esse mundo quer atrair-me do bom caminho, me desviar. A Jesus Cristo, morto zeloso, sempre me ajuda a perseverar. A Jesus Cristo, meu Mestre amado, darei sempre minha aflição. Aos teus cuidados, teus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Nós vamos orar neste momento e eu quero convidar a irmã diaconisa Constância para vir aqui à frente e nos dirigir a Deus nesta oração de louvor, de agradecimento pelo cuidado que Deus tem tido de cada um de nós. E nós temos aqui que possamos, meu Deus, depositar nossa confiança verdadeiramente no Senhor, sabendo que Ele está sempre pronto para nos atender a toda situação que Ele perguntar. Amém. Amém, Senhor Deus, nesse momento, quero te agradecer a Deus pela tua igreja batista no favor, pelo pastor e sua família, pelo cada membro congregado da tua igreja, Senhor. Que tu continue abençoando cada um dos ministérios, Senhor Deus, derramando tua graça, derramando tua poder, Senhor Deus, para que possamos estar sempre conscientes, Senhor Deus, e te servir melhor, Senhor, cada dia mais. Senhor Deus, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nós te agradecemos, porque sabemos, Senhor Deus, que tu cuida de nós. Muito obrigado por ter nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A irmã Débora Reis estará louvando ao Senhor nesse momento.
Como é bom quando reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos, vem dele e é dele, porque nós somos do Senhor. Por isso que você que veio hoje à noite presencialmente e trouxe dízimo e oferta para dedicar ao Senhor, você terá a oportunidade agora, neste momento de fidelidade, sabendo que Deus ama o que dá com alegria. Portanto, com alegria, com gratidão a Deus, com a música instrumental, você tem a oportunidade e o privilégio de colocar sua vida diante do Senhor através dos dízimos e das ofertas. Sentados mesmo como está, o irmão Diácono Edson Batista vai vir à frente e vai orar, agradecendo a Deus este momento de dedicação de vidas e dízimos. Nosso Deus, louvado e bendito seja o Senhor. Pai, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, para te glorificar, porque tu és o nosso Deus e te podemos. Pai, nós pedimos a Deus, para cada um nós estamos aqui, por nós também Deus que podemos,
Pai, nós agradecemos também pelos irmãos que contribuíram para o que o Senhor nos deu a muita vida. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos. Abra sua Bíblia aí no último capítulo do livro de Jó. Estaremos lendo alguns versículos, do versículo 1 até o versículo 6, de Jó, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Meus amados irmãos, eu quero refletir nesta noite com vocês que precisamos aprender a confiar na soberania de Deus. Nesse texto que lemos no livro de Jó, ele traz essa confissão, que é o contrapeso da lamentação de Jó lá no capítulo 3. Quando ele reclamava de tudo, ele dizia: ó céu, dor, porque eu nasci, eu quero morrer, eu não mereço estar vivo, as pessoas me perseguem. E sabe, tem muita gente que ainda hoje, que ainda está com a síndrome do início da vida de Jó. Ele aprendeu que os desejos de Deus não podem ser frustrados. Ele diz: e nenhum conhecimento de Deus era superficial, quando ele disse: eu te conhecia só de ouvir. E ele então passou a conhecer a Deus de forma mais profunda e pessoal, quando ele diz lá no versículo 5: mas agora os meus olhos te veem. Meus amados irmãos, amigos, queridos internautas, o homem finito não pode se apresentar como árbitro final, pois em Deus e seus caminhos há um mistério além da compreensão humana. Eu não sei por que isso aconteceu, mas Deus sabe. E uma das coisas mais difíceis para o ser humano é aceitar que Deus está no controle de tudo. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à dor, Deus está no controle de tudo. E a história de Jó, meus amados irmãos, mostra um homem que, mais do que paciente, ele era fiel a Deus em qualquer circunstância. Se você ainda não leu, leia a história de Jó. Se já leu, leia novamente. E você verá os testes pelos quais ele passou. E em tudo que Jó passou, nós aprendemos algumas coisas importantes sobre confiar na soberania de Deus. Mas por que podemos confiar na soberania de Deus? Podemos confiar na soberania de Deus porque Deus sabe o que está fazendo. Lá no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9, o Senhor Deus diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Jó teve que reconhecer que não era capaz de entender o que o Senhor estava fazendo. E, meus amados irmãos, quando nós estamos em dificuldades e vemos
tantos problemas no mundo e mesmo em nossa vida, muitas vezes nós queremos questionar e perguntar dizendo: o que Deus está fazendo? O que não levamos em consideração é que nós, seres humanos, não temos condições de avaliar as obras de Deus. O máximo que podemos fazer, irmãos, é confiar na sabedoria dele, pois temos a tendência de não ver como Deus vê. Vemos caminhos fechados, onde Deus vê caminhos abertos. Nós vemos impossibilidades, onde Deus vê possibilidades. Nós vemos portas fechadas, onde Deus vê portas se abrindo. Vemos probabilidades, onde Deus vê exatidão. Para entender o melhor de Deus para nós. Lá em Gênesis 13, versículos 10 a 11, a palavra de Deus diz: levantou-a. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro, Abraão e Ló. Observem, meus amados irmãos, que Ló escolhe as campinas do Jordão, achando que essa era a sua melhor escolha, pensando que tinha acertado em sua decisão, achando que teria sucesso em seus projetos e mas a escolha de Jó não era a escolha de Deus. A escolha de Deus era a terra de Canaã. Vocês tentação que o Senhor não deixasse por aquilo que não conseguirá suportar. Deus não está testando seus limites. Ele já os conhece. Ele não te deixará desamparado. Lembre-se que Ele mesmo é quem providencia o escape. Portanto, meu irmão, minha irmã, se pado ou tentado, olhe ao Senhor, peça a Deus: Senhor, onde está o escape? Providencia-o para mim. Se Deus não providenciasse o escape, então teríamos sobre nós um imenso fardo para levar. Não suportaríamos as tentações e provações e iríamos cair, mas Deus providencia o escape. E a nossa oração, meu irmão, minha irmã, é que você viva hoje a segurança de estar nos braços de Deus. É só pedir e você alcança. Portanto, nós podemos confiar na justiça de Deus. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 e 5, ele diz: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Eles dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Por esta causa, diz Paulo, nos gloriamos. Muitas vezes, meus amados irmãos, algumas pessoas fazem perguntas difíceis de responder aos líderes da igreja, a professores da EBD, e perguntam assim: onde Deus estava quando essa situação aconteceu? Nós podemos responder com o único argumento que temos a certeza: Deus é justo. Aconteça o que acontecer, meu irmão, minha irmã, confie na justiça
de Deus. Jó, apesar de passar por tudo o que passou, nunca deixou de confiar na justiça do Senhor. Não temos resposta para tudo o que acontece em nossas vidas e no mundo. Mas uma coisa, nós temos certeza: Deus é justo. E o amanhã revelará a justiça de Deus. Apenas confie. E eu quero finalizar esta minha palavra lembrando a você que em toda e qualquer situação nós temos um Deus que lidera a história para o nosso bem. Tem muita gente se degladiando no nosso país por causa do contexto da situação que estamos vivendo, o Brasil, o mundo. Líderes religiosos se degladiando. Nada disso vai resolver. Nada disso interessa a Deus nem a família de Deus, irmãos. O que nós precisamos entender é que em qualquer situação, Deus tem a história nas suas mãos. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 28, ele disse: sabemos que Deus age em todas as coisas, e estas coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo que no momento tenhamos dor, mesmo que no momento duvidemos que haverá alguma saída para o nosso sofrimento, que ainda conseguiremos respirar em paz de novo, saibam todos vocês, irmãos, amigos, internautas, que Deus está trabalhando para um bem maior no final. Mesmo que não conheçamos quais as consequências de tudo nesta vida, nós podemos ter a certeza de que Deus é o Senhor da história. Por isso que no final da história de Jó, vemos que ele reconhece a soberania de Deus. E no texto diz, então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E eu quero destacar aqui, meus amados irmãos, este versículo 5, quando ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. O relacionamento de Jó com Deus não era superficial. Deus se orgulhava de seu servo, mesmo assim Jó achava que tudo o que ele sabia do Senhor era apenas ouvir falar. E agora ele o conhecia. Jó conheceu o Senhor na tribulação. Jó conheceu o Senhor na angústia. Portanto, quando lemos a história de Jó, nós sabemos que a Bíblia nos mostra que Deus recompensou a sua fidelidade. Ele devolveu de forma multiplicada tudo aquilo que ele havia perdido. Diante disso, meus amados irmãos, fica uma palavra de incentivo para você desta noite. Confie na soberania de Deus.
Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Não importa o que esteja acontecendo no seio da sua família. Confie na soberania de Deus. Deus tem o controle de tudo. Que Deus nos abençoe. E nós vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino dizendo: Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei. Aceita, aceita, Senhor, o meu louvor. Salvação em ti achei, aceita o meu louvor. Jesus, meu Salvador, porque eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou. Às vezes se lembrou de mim, de graça me salvou. Jesus, meu Salvador, porque eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo crente me exaltai, o grande Salvador, pois tudo Cristo me cumpriu, embora pecador. Jesus, meu Salvador, porque eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. Jesus, meu Salvador, porque eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, tudo tu me dás. Ele está pronto para derramar bênçãos sobre bênçãos na sua vida. Após a bênção apostólica, os irmãos sentarão, orarão e sairemos para os nossos lares. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que recebemos nas tuas mãos. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, pelo teu amor, pela tua misericórdia. E nós temos experimentado, Senhor, a tua companhia ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. Por isso nós te pedimos, Senhor, por cada pessoa presente nesta noite, por cada pessoa que está conectada conosco pela internet. Tu conheces cada uma delas, tu sabes das necessidades, dos problemas. E nós te pedimos, ó Deus, supre cada necessidade dos teus filhos, de acordo com a tua vontade para a glória do teu nome. Continua abençoando a irmã Irene,
Continua abençoando a tua ali naquele hospital. Recupera, Senhor, restaura a saúde dos teus filhos, para a glória do teu nome, de acordo com a tua vontade. Dá-nos, ó Deus, cada dia mais a tua bênção. Seja com cada membro congregado da tua igreja, cada família da tua igreja. Que o teu Santo Espírito possa trabalhar em nós de tal maneira para que tenhamos alegria em te servir, em te honrar, em te louvar. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe aos irmãos, Deus nos dê uma semana de paz. Quarta-feira, 19h30, estaremos aqui no nosso culto de oração.